Malta, temos ainda mais novidades para o filme de Spider-Man Um Novo Dia. Com o fim das filmagens em Glasgow, foi-nos também confirmado que temos agora mais vilões para o filme. E pode fazer aqui basicamente uma misturada entre o Scorpion, Venom, o Punisher, Hulk e por aí fora. Mas vamos abordar todas estas novas atualizações para o filme neste vídeo. Olá a todos e bem-vindos ao Tratores do Chrome, eu sou o Paulo e neste momento parece que não se fala mais nada sem ser o próximo filme de Spider-Man. O filme chega dia 30 de julho do próximo ano e neste momento está ainda na fase de gravações de filmagens. Na semana passada eles acabaram as filmagens na Escócia, onde tivemos todas aquelas imagens épicas do Spider-Man a baliçar pelas ruas, que parecia quase real, não é? E na próxima semana eles vão começar a gravar dentro de um estúdio, ou seja, não vamos ter imagens nenhumas, só se quem trabalhar lá revelar, mas isto, ou seja, eles vão gravar em Londres, portanto, possivelmente é onde vamos ter os grandes cameos para o filme, que é portas fechadas e assim não vemos. I want you to be better. O que realmente não tem problema nenhum é colocares aí um likezinho neste vídeo para ajudar o vídeo a chegar a ainda mais gente. Desde logo agradeço-te e vamos até ao que interessa. Ora, desde logo foi-nos confirmado que o ator Michael Mando vai regressar como Scorpion 8 anos depois de Spider-Man Homecoming. E até ao momento não temos a confirmação se ele será o vilão principal, mas é um dos vilões confirmados para o filme. O ponto interessante no meio disto tudo é que o próprio ator anda a publicar várias stories no Instagram dele e faz muitas referências ao Venom, o que poderá ser um dos pontos que nos está a indicar o que espera o filme. Mas já vamos abordar tudo isto mais à frente. Como deve saber, este filme vai abordar mais uma abordagem de rua ao Spider-Man, que era algo que já pedíamos aos anos. Também é basicamente a primeira história mais a solo do próprio Spider-Man no MCU. Tendo em conta que, como acabou No Way Home, em que toda a gente esqueceu de quem é o Peter Parker, não é? Certamente este filme vai ficar mais na sua vida heroica do Spider-Man, o que lhe poderá gerar uma certa depressão e o filme abordar também essa parte de crises existenciais pelos olhos do Peter Parker. O título do filme, Um Novo Dia, é oriundo de um arco das cómics que estreou em 2008, também com o mesmo nome, Brand New Day, e que nessa história ele também representava um Peter Parker muito mais solitário e, digamos, independente. Algo que certamente vai influenciar este novo filme do Spider-Man. De todas as confirmações que temos para o filme, sabemos que a MJ da Zendaya e o Ned do Jacob Batalon também estão de volta, ou seja, estes estão confirmados. Mas desta maneira vamos ter uma dinâmica diferente do que vimos nos últimos 3 filmes. Nem que seja pelo facto de eles não se lembrarem do seu melhor amigo, né? E barra namorado. Este filme também vai trazer caras novas, como a Sadie Singh da Stranger Things e a atriz Lisa Collin, da série do Bear, que neste momento não temos confirmação de quais são os papéis que estas duas vão interpretar. Sendo que a teoria maior é que a Sadie Singh seja a Gwen Stacy e a Lisa seja a mãe do Miles Morales. Contudo, devo lembrar que a Sony não autoriza que a Marvel Studios utilize o Miles Morales até 2027, como revelou Kevin Feige no final de julho. Desse modo, se caso ela interprete uma versão da mãe de Miles Morales, poderá ser a preparar terreno para o futuro, mas não acredito que eles fariam uma coisa assim a tão longa distância, com tanta incerteza no ar ainda pelo lado da Sony, não é? I missed the part where that's my problem. O foco principal neste vídeo aqui é realmente o Scorpion do Michael Mando e a possibilidade de este estar ligado a uma variante do Venom neste universo da Terra 616, da linha sagrada. Quando o filme do Spider-Man No Way Home terminou, o Eddie Brock, que era interpretado por Tom Hardy, deixou um pedaço do simbionte Venom no universo 616. Isto naquele momento em que te deves lembrar que basicamente o Venom só participou no filme em pós-créditos, portanto nem sequer saiu deles. Desse modo, deixou então essa ramificação do Venom para trás. O filme do Venom 13 aborda a mesma cena no bar em que eles apanham esse pedaço do Venom, ou seja, o governo, mas esse momento já acontece no universo do Venom. Ou seja, sendo Sony, não sei até que ponto é que isso não poderá ter sido uma falha do guião e terem confundido basicamente os dois universos. Mas o facto de estarmos a focar tanto no Venom, mesmo por causa do ator do Scorpion, Michael Mando. Porque todas as histórias que ele tem partilhado no Instagram são, diria, uma referência bastante clara a que o Scorpion seja o novo hospedeiro de uma simbiote. Isto também não é uma invenção qualquer para o filme, porque isso já aconteceu nas bandas desenhadas. Mas já vamos abordar mais disso. Outro ponto que dá mais ênfase a esta parte do Venom estar presente no filme são próprias fotos que foram vazadas de Glasgow. Porque há uma foto em específico de um certo contentor durante as filmagens do filme em que aparece esse contentor com o rótulo Symbiosis, o que sugere que é uma organização que existe chamada Symbiosis que está a fazer experiências com este resto de simbionte que ficou para trás. Tivemos uma versão mais ou menos parecida nos filmes do Venom, mas não abordaram o contexto maior dessa própria empresa. Sendo de facto que este contentor está presente no set das filmagens, este mesmo pode ser usado para armazenar ou até distribuir a simbiote por outros personagens, ou seja, a fazer basicamente experiências. E sendo que uma das coisas que a Marvel adora fazer nas bandas desenhadas é usar os prisioneiros. E imagina, quem é que está preso neste momento, neste universo da MCU, é o próprio Scorpion, o que faria dele basicamente uma possível cobaia
cobaia para estas experiências. Como sabemos, nas bandas desenhadas, o Venom já teve vários hospedeiros, ou seja, já passou por várias gente, e é possível que a Marvel Studios queira utilizar o Venom no MCU, mas sem usar a versão do Eddie Brock que vimos na trilogia feita pela Sony. Desse modo, eles podem criar assim aqui uma nova abordagem, sendo que o simbionte pode se tornar uma ameaça maior, possivelmente ligada a uma organização criminosa. A organização criminosa é essa, que poderá ser os Inhumans controlados por Mr. Negative. É certo que após o último vídeo que fiz, onde basicamente pensei que estava confirmado o Mr. Negative no filme, porque existem vários easter eggs para o mesmo durante o set das filmagens, saiu um rumor que ele não é o principal vilão do filme Um Novo Dia. Contudo, não é descartada a ideia de que ele está presente no mesmo, sendo que é abordado que um dos atores que está escolhido para o papel é o próprio Steven Yeun, o que não é de todo descabido, tendo em conta que ele foi, ou melhor, era o anterior escolhido para ser o Sentry no filme dos Thunderbolts. Apenas não representou o papel por causa de conflitos do calendário na altura, da sua agenda. E por um lado ainda bem, porque a versão que tivemos do Lois Paul do Sentry foi basicamente perfeita e épica, portanto, as estrelas alinharam-se nesse campo. Mas sendo que ele já foi abordado pela Marvel para entrar para o universo, acredito que encaixava perfeitamente aqui como uma versão do Mr. Negative, o que poderá fazer a primeira ligação entre este bando de rufias e o próprio Scorpion. Como sabemos, num dos pós-créditos do filme do Spider-Man Homecoming, o Scorpion questionou o Vulture no final sobre a entidade do Spider-Man. And I heard a rumor. You know who he is? E mesmo que o Vulture tenha revelado durante o tempo na prisão que ele era o Peter Parker, eles acabaram por esquecer devido ao feitiço do Doctor Strange. O que temos assim, basicamente, uma folha em branco para novas histórias com o Spider-Man de Tom Holland. Contudo, coisa que ele não se iria esquecer era que ele tinha um ajuste de contas com o Spider-Man, porque foi graças a ele que ele acabou na prisão. No lore das bandas desenhadas da Marvel, o Mac Gargan, ou também conhecido como Scorpion, é o terceiro hospedeiro sempre do Venom, e para além do seu fato mecânico, ou seja, que ele tem a cauda de escorpião, onde tem veneno e tudo mais, ele graças ao Venom ganha força sobre-humana, agilidade e um aspecto muito mais aterrador. E segundo o que sabemos também, para o filme, parece que eles vão utilizar um fato mais fidedigno às cómics, e ainda bem. Só que vai ser muito mais parecido, por exemplo, ao fato do Scorpion no jogo da Insomniac do Spider-Man, o que é um design basicamente metálico e tecnológico ao mesmo tempo. E tendo em conta que tivemos assim as fotos que nos mostram os símbolos de Demons no set das filmagens, isto pode nos indicar que o Scorpion ou está a trabalhar com o Mr. Negative, formando assim possivelmente uma nova versão do Sinister Six para este filme, porque temos carradas de vilões, pelo menos em rumores neste momento para este filme. Acredito que a maior parte é descartável, porque, ou seja, qualquer um pode criar um rumor na internet só para ter engajamento, não é? Contudo, eu apenas abordo aqui nos vídeos onde são as fontes mais fidedignas, ou seja, tipo o Hollywood Reporter, Variety e por aí fora. Todo o resto acho que é sempre burburinho e que tem influenciado nos últimos anos ao pessoal ter uma expectativa muito alta e depois chega aos filmes e desiludir-se um bocado. E sim, estou a apontar o dedo para o Doctor Strange 2, em que toda a gente ia aparecer no filme e depois não apareceu ninguém e o pessoal ficou desiludido. That is hilarious. Por isso é que eu faço questão muito de frisar na parte quando é rumor, porque não está confirmado, é apenas isso e só. É uma ideia. E mesmo que o Mr. Negative não seja o vilão, ou seja, principal para este filme, pelos vistos, depois de todo este burburinho à volta dele e do próprio Scorpion, a Marvel, basicamente, ou seja, isto é naqueles pontos que entramos que não sabemos se eles pagam pelas próprias notícias, mas dizem que o vilão não é nenhum dos que se está a pensar, nos que saíram nos rumores através online, mas é de facto um que ninguém está à espera. Mas já vamos abordar os vilões que estão ligeiramente confirmados para este filme. Coisa que temos completamente confirmada é a presença do Punisher no filme, porque aliás temos um clipe que está super fixe, ou seja, em que temos o Spider-Man em cima da carrinha do Punisher. É certo que não vemos John Bernthal na cena, ou seja, pode ser o duplo dele a gravar as cenas da carrinha, mas temos esta perseguição do Punisher ao tanque que vemos o Spider-Man a tentar parar. Isto enquanto eles fazem aquela perseguição toda pelas ruas inventadas de Nova York. Como sabemos, o Kevin Feige já abordou que a tonalidade deste Punisher no filme será ligeiramente diferente, ou seja, menos violenta devido à classificação etária, mas garantiu que não deixa todo de ser fiel ao seu código de eliminar o crime a qualquer custo. Uma das teorias que tenho para isto e para esta perseguição que vemos aqui, da carrinha do Punisher ao tanque e posteriormente Spider-Man em cima do capô da carrinha do Punisher, é que nesta cena, para já, penso que poderá ser a primeira interação entre os dois. E possivelmente este tanque pode lá estar a levar a tal simbiote do Venom. Isto porque uma das primeiras interações poderá ser, ou seja, o Punisher contra o próprio Scorpion. Imagina o Punisher, isto pessoa mandar ideias para o ar, não é? Mas imagina o Punisher atrás deste gangue dos Demons, o que leva a um conflito com o próprio Hulk, e o Punisher persegue-os aqui por causa dessa simbiote e acaba por dar de caras com o Spider-Man. Tudo isto porque ele está a causar destruição pelas ruas de Nova York fora. Outra das teorias que vi online, esta simbiote podia estar a fazer ligação com o próprio Hulk. Contudo, tendo em conta que a radiação gama do Hulk o salva quase sempre
dele próprio se matar, como foi revelado nos próprios filmes do MCU. Ou seja, não acredito que essa radiação gama permitisse uma fusão do próprio Bruce Banner com o Venom. Sendo que poderia ser aqui o início da perda da ligação perfeita, não é? Que nos foi apresentado no Endgame, do Professor Hulk. E temos aqui o início do regresso do Savage Hulk, que é o que mais gostamos. Se este realmente for o início e tivermos o Mr. Negative também presente no filme, aliado ao Scorpion, ou seja, pode ser aqui toda uma conjunção de fatores em que faz com que tenhamos assim a separação das duas personalidades do Hulk. Se de facto a simbionte tentar ligar-se ao próprio Hulk e não consegue lidar a sua radiação, e se o Hulk acabar por ser injetado pelo veneno do Scorpion, o que por norma traz alucinações, aliado ainda para mais à força do Mr. Negative, que consegue corromper as mentes, e isso é algo que o Hulk já não consegue escapar, não é? Porque basicamente é tipo magia. Podíamos ter aqui então assim a explicação de como é que o Bruce Banner se separa novamente do Hulk e trazer assim a versão favorita que nós queremos. Mas que devo frisar que não é garantida que vá aparecer no filme, atenção. É apenas rumores que temos que vamos ter outra vez o Savage Hulk de volta. Eu acho que era a melhor opção para a Marvel, porque acho que só eles é que não entenderam que realmente os fãs preferem a versão do Hulk, pelo menos até ao Thor Ragnarok. Toda a versão que veio depois disso não é algo que nós gostamos tanto de ver. Ainda não tivemos uma interação assim, digamos a sério, entre o Spider-Man e o Hulk, ou Professor Banner, mas muitas das coisas que nos são apresentadas no MCU acontecem off-screen. Ou seja, e tendo em conta que já passaram vários anos desde o Endgame até aqui, e ainda para mais, segundo consta, passaram mais 3 anos em que Peter Parker anda sozinho pelo mundo depois do No Way Home, eles podem nos justificar que ele procurou o Bruce Banner para tentar ajudar nesta luta contra o facto de toda a gente ter esquecido dele, não é? Ainda para mais, ele agora não tendo o próprio Tony Stark, que seria o primeiro que ele ia recorrer, certamente. Mas pode-se questionar o porquê de termos o Punisher e o Hulk confirmados no filme e não conseguirmos ter um filme a solo do Spider-Man. Isso tudo entra mais nos campos legais, ou seja, entre esta parceria da Marvel Studios com a Sony. Ao tudo que sabemos até o momento, a Sony deixa a Marvel Studios utilizar o Spider-Man no MCU, mas contudo tem que ter pelo menos sempre 2 personagens da Marvel Studios nos filmes da Sony. Porque, ou seja, a Sony entra com o dinheiro e a Marvel Studios controla a parte criativa do filme. E por isso é que temos esta distância tão grande entre parte da qualidade do que foi o Sonyverse, não é? Com os vilões do Spider-Man feitos pela Sony e a própria trilogia que foi apresentada do Spider-Man. E por causa disso é que temos sempre, nesta trilogia passada, e vamos continuar, a presença de pelo menos 2 ou mais heróis do MCU nos filmes do Spider-Man, porque legalmente a Marvel Studios é obrigada. E se de facto tivermos aqui então a separação do Hulk do Bruce Banner, e se eles nos abordarem que eles conheceram-se basicamente fora do ecrã durante estes anos em que Peter Parker anda sozinho pelo mundo, talvez o Hulk seja o único que é o amigo do próprio Peter Parker, como acontece na banda desenhada. E desse modo poderá ser a única maneira, ou seja, o do Peter Parker conseguir parar esta versão mais brutal do Hulk. Apenas que não faça aquelas festinhas todas que fazia a Black Widow, porque era só estranho. Aliás, o Thor tentou isso e correu mal. Relativamente aos vilões, como estava a falar, um dos insiders mais fidedignos que temos da indústria, que é o Daniel, revelou no Twitter que o Mr. Negative e os Enigmas não são o foco principal deste filme. Ou seja, mas não descarta, porque ele geralmente, estou a falar dele porque ele geralmente acerta carradas de coisas sobre os filmes do que está para sair. Portanto, acho que dá para considerar como uma fonte mais fidedigna. Ou seja, mas ele não descarta completamente a presença do Mr. Negative neste filme. O que faria sentido, tendo em conta que temos os easter eggs no set das filmagens para ele. Desse modo, ele poderá ser apenas aqui introduzido e ser o vilão maior no próximo filme, porque ao que sabemos até agora, o Tom Holland parece que quer fazer mais uma trilogia como o Spider-Man, sendo este o primeiro filme dessa nova trilogia. E acredito que o Mr. Negative pode ser realmente um vilão de peso para esta nova era do Spider-Man. Ainda para mais, tendo em conta que ele agora, a popularidade dele não é, está muito maior depois dos jogos da Insomniac. Outros vilões temos também confirmados para o filme, mas que não entram todos na parte de vilão principal, é o Tombstone, o Boomerang e o Tarântula. E tendo em conta que são tantos vilões, não sei se eles vão fazer algo parecido ao que foi, por exemplo, o início dos Fantastic Four, em que vamos ter uma pequena montagem dos vilões em que, por exemplo, o Spider-Man andou a lutar nestes 3 anos em que ninguém se lembrava dele. Ou melhor, se lembrava do Peter Parker. Com isso, deixa-nos a teoria maior que o vilão fundido com esta simbiota do Venom poderá realmente ser o vilão principal deste filme. E por que não, ou seja, começar aqui a ser criada a próxima versão do Sinister Six. Tendo em conta que não temos um Norman Osborn neste universo, do 616, ele pode muito bem aparecer
apenas com uma certa referência dita aqui neste filme, preparando assim a sua chegada nos próximos filmes. É certo que tivemos uma versão do Sinister Six num filme anterior do No Way Home, mas não consideraria realmente aquilo a versão em si do grupo de vilões. Ainda por mais tínhamos os 3 Spider-Mans ao barulho e precisamos realmente que este Spider-Man do Tom Holland domine tudo para, quiçá, passar a ser o melhor Spider-Man de sempre. Como eu, existe muita gente que ainda considera o Tobey Maguire o melhor Spider-Man, mas acho que isso é muito por questões de nostalgia. Se olharmos bem para o que foi feito com o Tom Holland até aqui, acredito que ele é basicamente um bom mix entre Peter Parker e Spider-Man. Das 3 versões que tivemos Spider-Man até agora em live action, o Tobey Maguire diria que é a melhor versão do Peter Parker, o Andrew Garfield é a melhor versão de Spider-Man, e depois temos um bom mix com o Tom Holland. Contudo, com tantos cameos e referências e rumores por aí fora para este filme, o que me deixa de certa maneira, assim, digamos, triste, é não termos um rumor sequer que o Daredevil está presente no filme. É certo que neste momento acho que a Marvel está a tentar focar no Daredevil mais na parte da televisão, mas já que temos a presença do Punisher, pelo menos um cameo do Daredevil acho que era plausível aqui. Ainda por mais estamos a lidar com os heróis de rua, não é? Podíamos incluir o Spider-Man numa versão dos Defenders, possivelmente. É certo que no final do Daredevil Born Again temos uma referência em que o Daredevil menciona que precisam de montar uma equipa para lutar contra o Kingpin e parece, não tenho a certeza, mas parece que ouvimos a música do Spider-Man quando ele menciona isso. Mas não sei até que ponto é que a Sony deixa o Spider-Man aparecer numa série, ou seja, da Marvel Studios. É certo que ele só tem os direitos cinematográficos, mas como está o Tom Holland metido ao barulho, não sei até que ponto é que legalmente isso é possível. Mas se realmente eles trabalharem as histórias de maneira certinha, ou seja, podemos ter aqui no final desta trilogia, podemos ter aqui, por exemplo, um culminar do Devil's Reign, que é uma das minhas bandas desenhadas favoritas, com a derrota do Kingpin, do Wilson Fisk, em que temos uma equipa dos Defenders com o Spider-Man, Daredevil, Punisher e por aí fora. Mas isso é tudo especulação da minha parte, porque tendo em conta que este filme é o último filme antes dos Avengers Doomsday, ou seja, acho que involuntariamente o papel dele será muito maior no que toca para os Vingadores. E será a rampa de lançamento, este filme sai em julho e os Avengers saem em dezembro. Ou seja, é a rampa de lançamento que a Marvel precisa de deixar o pessoal com hype para o filme dos Vingadores. Que apesar de haver algum, não é o mesmo hype que tinha antigamente para o Infinite War ou Endgame. Isso foi o culminar épico da Marvel. Assim, o final desta saga está a ser feito basicamente às 3 pancadas. E acredito que apenas será uma menção aos Avengers no pós-créditos, em que poderá aparecer alguém para recrutar o Spider-Man para fazer equipa no Doomsday. Quiçá o Capitão América de Sam Wilson. Ora, mas isto é tudo o que sabemos até o momento destas novas novidades para o filme de Spider-Man Um Novo Dia e então com confirmação a sério do Scorpion no filme. Mas diz-me aí nos comentários, achas que o Scorpion, aliado ao Venom, caso isso aconteça mesmo, será o vilão principal do mesmo? Ou acreditas que vamos ter outro vilão? E diz-me as tuas teorias, qual é o vilão que pensas que vai aparecer no filme? Se gostaste deste vídeo, não esqueças de deixar aquele likezinho, de subscrever e partilhar com amigos da Marvel. Todo o teu apoio é essencial para isto crescer mais, não é? Por isso, obrigado por teres assistido. Eu sou o Paulo, segue o Tretas nas redes sociais e eu vejo-te por aqui.